Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite, quarta-feira, vim aqui gravar essa live, da nossa mensagem dessa quarta, e que Deus possa nos abençoar ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero uma palavrinha que está lá no livro de Hebreus, lá no capítulo de número 3, versículo de número 5, que vai dizer assim, olha: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois Ele mesmo disse. Por isso que nós não podemos perdermos as constâncias divinas, para nós não nos preocuparmos absolutamente com nada. Quando Ele disse que nós devemos deixarmos a vida, vivemos a vida sem avareza, não é somente porque quando se fala de avareza, fala-se muito da vida financeira, do dinheiro. Não, o dinheiro é importante, mas há outras avarezas que podem muito nos atrapalhar na comunhão com Deus são atitudes, a avareza que destrói, pode destruir uma pessoa do reino do Pai. Então nós temos que tomar cuidado com a avareza, não somente no âmbito financeiro não, mas em todos os aspectos da vida. Então ele diz, seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse. Estamos contentes com aquilo que nós temos tido ou recebido da parte de Deus? Temos que estar. Ainda que para nós podemos estarmos pensando que está faltando alguma coisa. Não, Deus não nos deixa faltar. Deus nos dá tudo na sua devida hora, no seu devido tempo e na sua medida. Deus sabe cuidar dos teus filhos. Às vezes o ser humano ele é muito ansioso, muito preocupado. Às vezes ele quer as conquistas das suas maneiras. Não, deixa Deus lhe realizar as suas conquistas, que vai ser bênção para você. Não te preocupes com nada, descansa nele, sai da avareza e confia nele. Não seja avarento com o teu espírito para si mesmo. Não, entregue a sua vida a Deus e Ele cuidará de você. Às vezes o homem é meio avarento espiritualmente falando, na oração, na adoração, na confiança, na fidelidade. Isso é uma avareza, quando nós não retribuímos a Deus o que Ele é digno de receber de nós. Então a avareza não é só parte financeira não. Também na comunhão com Deus podemos sermos avarentos. Então o que ele disse aí? Pois Ele mesmo disse, não te deixarei. Olha que palavra, nem te desampararei. Esse não te deixarei, ele fala sobre a vida eterna. Porque João capítulo 10, versículo 28, olha o que o próprio Cristo falou. Quer ver? João 10, 28. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, está vendo? E jamais perecerão. Passaremos por lutas, mas jamais as lutas vão nos fazer perecer. Se alguém tem perecido diante de uma luta, é que ele está sendo avarento, Ele não está naquela comunhão da qual Deus quer que ele tenha com o Pai. Então ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Quem nos pode arrebatarmos da mão de Cristo? Ninguém pode. Mas Ele jamais vai nos abandonar, porque Ele nos deu o quê? A vida eterna. Ele conquistou por nós a vida eterna. E estamos caminhando para a vida eterna. Por isso que Ele vai dizer, não te deixarei. Isso aqui diz respeito à salvação, à vida eterna. Nem te desampararei. Aí vai dizer o 6, assim com confiança, podemos dizer, queridos, quem perder a ousadia na vida da fé, vai ter grandes problemas no seu caminhar da fé. Se nós perdemos o espírito da ousadia, nós vamos viver com o espírito da covardia. Segundo Timóteo 1,7, Ele nos deu o espírito de ousadia, não de covardia.
Então, ele está dizendo, ó, assim com confiança, ousemos dizer, tem que ser usado para dizer, ó, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Tem gente que está temendo muitas situações da vida, está esquecendo que o Senhor é o seu auxílio, mas tem que fazer essa declaração que Deus é o auxílio com ousadia, da fé. E diz mais aí, ó, não temerei. O que poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem? Né? Jesus diz para nós não tememos o homem, mas tememos a Deus, que tem o poder de dar e de tirar. Né? Então, o Senhor é meu auxílio e não temerei. E o que me poderá fazer o homem? Então essa palavra tem que ser fé. Então ele diz aí, ó, lembrai-vos dos vossos guias. Aquilo que eu disse aqui provavelmente devia ser uns líderes que já haviam falecido, mas que deixaram uma boa mensagem, né? Então eles diziam para imitarmos a ele. Imitarmos a eles é no sentido de persistência da fé. Então ele vai continuar, né, ó, que vos falar a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, que eles com ímpeto, com plena confiança a palavra, imitai-lhes a fé. Então nós temos que ser o quê? Persistente nos ensinos que nós recebemos pela palavra, persistente nessa fé, para nós considerarmos que ele não, ele é o nosso auxílio e nós não temeremos e jamais nos abandonará. Então cuidado, como é que nós estamos imitando aqueles que, aquela palavra que Cristo pregou, que os discípulos pregaram, né? E que nós lemos aqui. Nós estamos lendo o que? Aos Hebreus. Os Hebreus vem da linhagem de Sem, né? Do Semita. Então hoje nós ouvimos as mensagens que estão registradas na Bíblia. De quem? De Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Mateus e tantos outros aí. Mas temos imitamos a ele persistentes na fé. Se nós imitarmos aquilo que o Evangelho nos ensina, não somente da boca de Cristo, mas dos seus discípulos, é o suficiente para nós considerarmos toda aquela obra que Cristo fez por nós, justamente para nós não temermos homem algum, mas lembrarmos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus. Mas falaram o quê? Para êxito da sua carreira. A palavra ministrada para nós é êxito para a nossa carreira, não é para falhar a nossa carreira da fé. Nós não podemos falharmos na fé. Por quê? Porque ele vai continuar, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a imutabilidade de Jesus. Imutável é aquele que não muda. Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí vai dizer o 9, versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, com o favor, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocupavam. Aqui se refere à ideia de nós termos a verdadeira mensagem do Evangelho, porque naquela época de Cristo havia-se a lei e havia-se como alimento, eram práticas, eram rituais que os judeus, né, faziam da religião judaica, que eram sacrifícios, né, diversas leis que classificavam aquilo que era limpo e aquilo que era imundo, né? Então, rituais. Mas o que ele está dizendo aqui, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Querido, aquilo que não é ministrado por Cristo é estranho, doutrina falsa. São práticas, são rituais que nós não temos que participarmos. Nós temos que nos firmarmos em Cristo. Ele é a rocha, Ele é o Senhor ontem, hoje e será eternamente. Se nós vacilarmos na fé, se nós não formos persistentes na fé, nós podemos daqui a pouco estarmos fazendo práticas que não tem nada a ver com a palavra.
É totalmente rituais que Jesus não nos ensinou. São práticas que Jesus não nos ensinou. Então eles tinham essas práticas para classificar o que era limpo, os animais limpos e os animais imundos, né? Por isso que ele diz aí, ó, mas não se deixe se envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, com o favor de Deus. Fortifica o teu coração no favor de Deus, confia nele, espera nele que ele vai te favorecer. E não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com ele se preocupavam. Os judeus ficavam tão preocupados, isso pode comer, isso não pode. Mas o que adiantou? O judaísmo é inimigo do cristianismo, né? Claro que tem judeus que estão se convertendo, mas na era de Cristo era totalmente contrário a Cristo. O judaísmo condenou a Jesus, né? E o que ele vai dizer no 10? Possuímos um altar, versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Hebreus 13, versículo 10. Esse altar aqui é uma forma figurativa de uma relação ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então ele está dizendo aí que possuímos o altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, né? Porque no dia da expiação do pecado do povo, o sumo sacerdote não tinha direito de comer o animal sacrificado. Ele não tinha o direito de comer o animal sacrificado. Então, porque havia expiado o pecado do povo, aquele animal. Então o que ele fazia? Ele saía fora do arraial e queimava o animal, né? O holocausto era queimado fora do arraial. Então o que isso quer dizer? O quê? Que hoje Jesus Cristo, ele tem o sacrifício já realizado na cruz do Calvário. Por isso que ele foi pendurado na cruz do Calvário fora da cidade de Jerusalém, porque isso tem um significado. Então hoje, quem é Cristo para nós? Ele é aquele que expiou nossos pecados, padeceu como sendo o cordeiro imolado por nós, né? Sacrificado por nós. Então ele expiou todo o pecado da humanidade. Aonde? Com a sua morte lá no Calvário, com a sua morte na cruz. Então ele vai dizer assim, os corpos, versículo 11, os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro pelo sumo sacerdote como oferta de pecado, são queimados aí, fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu aonde? Fora da porta. Então você vê, para que o próprio Jesus sacrificasse o seu próprio corpo pelo pecado do povo, padeceu aonde? Fora da porta, fora da cidade. Por isso que ele foi pendurado lá no Gólgota, no monte, né? Onde ele foi crucificado. Aí vai dizer o versículo de número 13 assim, saiamos, pois a ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Saiamos quer dizer saírem a Cristo, levando consigo o sacrifício dele. Jesus já pagou um alto preço? Pagou. Nós temos que pagar o nosso. De nós vivemos naquela palavrinha persistentes na fé. Esse é o preço que nós temos que pagar. Vivemos a fé. É só isso que Jesus tem nos cobrado, vamos dizer assim. O justo viverá pela sua fé. Porque estar fora da porta, que nem o finalzinho do versículo de número 12, era considerado uma desgraça para os judeus. Por quê, pastor? Porque significava estar separado da comunidade. Então, quando Jesus morreu fora da cidade, eles tinham como Jesus, não tinham como graça para eles, mas como desgraça para eles. Por isso que ele padeceu fora da cidade. Então os judeus, quando estava fora da porta, era considerado desgraça para eles. Graça,
Mas ele não veio trazer a graça para os judeus? Veio. O que eles fizeram? Crucificaram ele. Então eles foram destituídos da graça. Por isso que a palavra vem da desgraça, destituído da graça. Então tem que aceitar Jesus para vir para a graça. Quem não está na graça, é aquela palavrinha que muitos não gostam, eu acho que é palavrão, mas não é. Quem não está nas graças é um desgraçado, destituído da graça. Então, saiamos, versículo 13, pois a ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Então, queridos, não te preocupes com os seus problemas, porque foi para isso que Deus lhe deu a fé. Toma da coragem e considerar o que ele fez por você, considerar o que foi conquistado por você. Nós temos que sairmos a Cristo levando consigo aquele sacrifício dele. Ele pagou um preço por nós, agora pagamos por ele. Porque se pagarmos um preço por ele, nós herdaremos a vida eterna. Se o negarmos, se deixarmos de carregarmos a cruz, não vai dar certo para nós. Aí vai continuar dizendo assim, ó. Então saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Então esse saiamos aqui, é como se fosse um chamado para Deus sair a Cristo, como se fosse um aviso para eles abandonarem o quê? O judaísmo. Porque o judaísmo estava condenando a graça. Eles não estavam recebendo a graça. Então esse chamado aqui é um aviso para abandonar o judaísmo, porque o judaísmo tinha práticas, rituais, costumes, né? De dizer o animal é limpo, o animal é imundo, isso pode comer, isso não pode comer. Isso era ritual, isso era lei. Por isso que Jesus veio trazer a graça, né? Porque aquele que permanecesse na lei, se cometesse um pecado, não tinha misericórdia, porque o pecado contra a lei era a morte. Então, está ensinando no livro de Hebreus que é para sairmos a Cristo, para que o judaísmo, por causa dessas práticas aí, dos seus rituais, né? Porque qualquer fora da porta da cidade seria considerado excluído. Então aqueles que seguiam a Jesus para a religião judaica, eles eram considerados o quê? Excluídos, né? Excluídos. Quem era achado com Cristo para o judaísmo era excluído. Você vê o prejuízo que o judaísmo criou para os judeus naquele tempo, e tem criado até hoje, ao ponto de excluir aqueles que saíam, que eram achados com Jesus. Você vê que coisa, irmão? Aquele que não for achado com Jesus vai herdar o quê? A vida eterna? Vai herdar as bênçãos? Não. Então Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que irmos até o fim com ele, mas persistente na fé, porque o sacrifício é feito por nós. Aí ele vai completar o versículo 14 assim, ó. Então hoje o cristão já tem o seu sacrifício realizado, né? Em Jesus. Então não temos que sacrificarmos nada, temos que crer, praticarmos a fé. Ele expiou os nossos pecados. Aí vai dizer o versículo de número 14, ó. Pois não temos aqui cidade permanente. Ó, a nossa permanência não é aqui, isso aqui é uma passagem. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus, por meio de Cristo a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que nós temos oferecido por meio de Cristo a Deus? De louvor? Ou nós estamos sacrificando a nossa fé e murmurando de situações, nos preocupando com a situação? O sacrifício já foi dado para o cristão em Jesus Cristo. Nós não temos que sacrificarmos nada, nem a nossa fé, nem a nossa religião,
nem a nossa comunhão. O sacrifício já foi feito. Vamos chamar de sacrifício viver da fé. É o nosso sacrifício. Mas viver da fé não é o benefício daquele que crê. Quem é o beneficiário da fé? Aquele que vive a fé, que vive pela fé, depende da fé. Então a fé é para nos beneficiar, não é para nos colocar temor. O que nos poderá fazer o homem? Deus não nos deixará, nem nos desamparará. Não te deixarei, mas ousemos em confiança, em Cristo, na certeza da fé. Então o cristão recebeu o que? O alimento de Jesus. Que é o alimento de Jesus? O corpo dele. Claro que é de uma maneira simbólica, aquele que nele crê. Nós não comemos o corpo de Jesus. Domingo nós comemos o corpo dele, e nós bebemos o sangue dele, para trazermos em nossa memória o sacrifício que ele fez por nós. Então às vezes a gente fica sacrificando a nossa comunhão com Deus, sacrificando nas ansiedades, nas preocupações. Não, descansa no Senhor. Queridos, se a fé não for pura, ela não traz o resultado excelente. Quanto mais pureza da fé, mais os céus vai se abrir para todos nós. Isso aí você pode ter a certeza. Então o cristão, ele não tem um lar permanente aqui na terra, não. Nosso negócio é no céu, é buscarmos a eternidade, o reino eterno. Aí vai dizer o 15: portanto ofereçamos sempre por meio de Jesus a Deus sacrifício de louvor. Então vamos louvar mais a Deus, que é isso que Deus está esperando de nós, através de Cristo, que é o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Então devemos oferecer sacrifício? Sim. Que sacrifício? Os sacrifícios espirituais, sim. Aí vai dizer o 16, não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Então ele falou assim, vamos fazer o bem a todos e também repartir com os outros, Aqui já entra os bens, A igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32, você quer ver uma coisa? Como a igreja às vezes é muito falha hoje. Acho que é Atos 4 mesmo, deixa eu ver aqui. Que fala sobre a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, 4:30. Era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Tem se esfriado no meio do cristianismo. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós gostamos muito de receber, mas gostamos de servir, E às vezes nós deixamos de servir a Deus até nos dízimos, nas ofertas, e às vezes damos ouvidos a doutrinas, a práticas que não nos edificam, não. Então a palavra te ensina a ser dizimista, seja, ofertante, seja. Tem que ser comum. E às vezes nós deixamos de servir ao próximo, Não pagar uma conta, servir uma cesta básica, até darmos mesmo um dinheiro. Esses dias eu encontrei com o irmão, é de outro ministério. Ele chegou para mim, pegou R$150 e colocou dentro do meu bolso. Estou abençoando o varão. Eu olhei, falei, irmão, Deus te abençoe. Você vê como é que é? O irmão me abençoou. Amém. Ele fez uma boa obra. Aí vai dizer o 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, abundante favor. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Você vê que às vezes tem atitudes na Bíblia que nós às vezes demoramos para aceitarmos e praticarmos.
É uma avareza que nós temos. Muitas das vezes nós rejeitamos isso. Eu vou vender uma casa para trazer, para colocar no pé do apóstolo? Aí Ananias e Safira venderam, né? Porque eles foram copiar, acho que esqueci o nome. É o capítulo 3, né? É o 5, deixa eu ver aqui. É o 5, né? Que se não me engano, foi o Barnabé que fez uma generosidade, e Ananias e Safira quis imitar, mas só quis imitar, não fez conforme tinha prometido. O que aconteceu? Morreram aos pés de Pedro. Olha que coisa séria. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes essa comunidade entre nós cristãos, por isso que ele está dizendo lá o versículo 16, ó, do Hebreus 13, está dizendo assim, ó: não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros. Conhece algum irmão que está numa dificuldade? Não é nenhum pecado estendermos a mão, né? Não é pecado não. Às vezes nós demoramos de estendermos as mãos. Então isso é uma deficiência da igreja do século 21. Por quê? Muita avareza, né? As pessoas querem fazer do seu jeito, não do jeito que a Bíblia ensina. É por isso que muitos estão padecendo, muitos estão sofrendo. E muitos já dormiram, né? Precocemente já morreram. Então nós temos que tomarmos cuidado isso aqui, ó. Não vos esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifício Deus se agrada. Mas às vezes nós demoramos nos preocuparmos. Então a igreja primitiva, você viu como é que ela era? Ó, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Poxa, se a gente fosse assim, nós seríamos melhor, mas muito melhor, um ajudando o outro, mas as dificuldades com certeza iam ser menores. Mas infelizmente nós demoramos em praticar essa comunidade de bens entre os primeiros cristãos, né? Isso foi se perdendo com o tempo. Então nós temos que vigiar para não se perder em nós aquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Então a igreja primitiva, ela teve os seus momentos adversos, mas eles nunca deixaram de perseverar na fé. A igreja primitiva é aquela que começou pela boca dos apóstolos, né? Vamos chamar assim. Quando Jesus já estava na sua ascensão à direita do Deus Pai. E os apóstolos começaram a iniciar a igreja de Cristo, né? E hoje você vê, há mais de 2000 anos, chega a palavra de Deus aos nossos corações, pelo sacrifício dos discípulos. Porque Jesus foi para o céu, e se não tivesse quem pregasse, como é que iríamos conhecer a palavra? Então, para nós temos essa palavra de Hebreus hoje, mas foi pago um preço muito caro. Um dia o próprio Paulo tomou uma surra tão grande, um apedrejamento tão grande, que ele estava quase morto, sofreu demais. E se ele não sofre por nós? Então não vamos esquecer de fazer o bem, e também de repartir com os outros, pois é com tais sacrifícios que o Papai do céu, ele se agrada. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é uma coisa, é no versículo de número 6, assim, ó: assim com confiança ousemos dizer, Hebreus 13:6, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Talvez você fez um pedido do auxílio do governo. O auxílio não vem, mas você está esperando com ansiedade, não está? Talvez você não vê a hora de pôr a mão nos R$600, né? E nós ficamos, né, confiante que vai chegar o auxílio, é verdade? Mas e o auxílio de Deus? Será que não está acima do auxílio do governo? Você vê como é que é a vida humana? E qual que é o auxílio do governo? Dinheiro. E qual que é o auxílio de Deus? Vida eterna, proteção, libertação, cura, prosperidade também, paz de espírito. É isso aí. Então você vê como nós estamos perdendo a essência da igreja primitiva. Por isso que nós estamos acontecendo no mundo. A natureza está batendo palma
e a imagem e semelhança de Deus, que somos nós seres humanos, estamos aí, né? Trancafiados nas nossas casas, e os passarinhos voando, cantando e comendo, né? Os rios estão mais limpos, o ar está mais limpo, porque o homem sossegou. Você vê como é que é? Mas a natureza está batendo palma, a natureza está louvando a Deus, e nós como filhos vamos louvar. Assim com confiança vamos ousar dizer: Deus é o meu auxílio, eu não vou temer nada. O que me poderá fazer o homem? Nada. Operando Deus ninguém impede. Amém, queridos? Esta é a palavra ao teu coração. Então não vamos cessar de fazer o bem e repartir com o próximo também, tá bom? Isso faz muito bem, é desse tipo de sacrifício que Deus se agrada, servindo a Ele e servindo ao próximo. Amém, queridos? E fique nessa gloriosa paz, porque Deus Ele é contigo. Não temas nada não, mas seja persistente na fé, que o sacrifício por você já foi vencido. Hoje o nosso sacrifício é viver a fé. Viva a fé, que já é um bom sacrifício que você está fazendo. Amém? Sem rituais, sem outras doutrinas, sem outras práticas, para não atrapalhar a nossa comunhão com o Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos e te bendizemos pela vida, meu Pai, que tem nos dado. Deus, muito obrigado. Cuidar das nossas vidas, Pai. Que possamos imitarmos, meu Pai, aqueles que anunciaram o Evangelho, meu Pai, daquelas batalhas contra o judaísmo, meu Pai, enfrentaram prisões, açoites, muitos castigos, apedrejamento, meu Pai, muitas afrontas, meu Pai. E o que nós temos recebido, Pai, para virmos à Tua igreja? Não, estamos numa liberdade, Pai. Temos a liberdade de vir, de não vir. Ninguém está nos apedrejando, ninguém está nos batendo, ninguém está nos prendendo, Pai. Mas ajuda-nos, meu Pai amado, a sermos persistentes na fé. Tira de nós toda a avareza, meu Pai. Tira de nós tudo aquilo que não é proveniente de Ti, aquilo que não vai agradar a Ti, meu Pai. Afasta-te de nós todo aquilo que é mal aos Teus olhos, que seja mal aos nossos olhos também. Meu Pai, o temor, meu Pai, independentemente do tempo, da época que nós venhamos viver, que nós venhamos viver persistente na fé, sabendo que o sacrifício por nós já foi consumado no Calvário e que o Senhor jamais, meu Pai, nos abandonará, jamais nos deixará. Então abençoa a Tua igreja, santifica a Tua igreja na Tua verdade, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que nós venhamos com ousadia dizer, meu Pai, que o Senhor é o nosso auxílio, que nós não temeremos nada, porque o Senhor nos guardará mediante a nossa fé em Ti. Pai, abençoa a Tua igreja, guarda a Sua igreja, abençoa o meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus que está comigo nesta oração, e aqueles que não puderem estar, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, meu Pai, e que toda ação de medo, de ansiedade, de preocupação, de tormento de Satanás, que sai da nossa vida, da nossa família, dos nossos caminhos, dos nossos sonhos e projetos, em nome de Jesus, eu repreendo toda a força do engano, do mal, a obra de Satanás, saia, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, como ministra a Tua palavra, eu abençoo o Teu povo, Pai, que eles possam entrar na ousadia, meu Pai, e dizer: o Senhor é o nosso auxílio, não temeremos absolutamente nada, e que assim seja para a Tua honra, Pai, que assim seja para a Tua glória, que o Senhor nos abençoe poderosamente, ricamente e abundantemente, em todas as áreas das nossas vidas, e que os nossos sonhos, as nossas orações, sejam respondidas por Ti, em nome de Jesus. Guarda-nos e nos abençoe, Pai. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por esse momento, em nome do Teu Filho Jesus, e amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus, você está abençoada, abençoado, assim com ousadia, pode dizer com confiança: não temas nada, porque Deus é contigo, tá bom? Você que é fiel no dízimo das ofertas, não entregou no mês de julho ainda, vem entregar a sua fidelidade, e se tiver a sua oferta de generosidade, entregue também. E se tem aquele seu cofrinho que nós fizemos o propósito, entregue também, na paz do Senhor, sem avareza, também na vida financeira, porque não presta para nós não, tá bom? Vamos ser generosos,
que muito vamos agradar a Deus. Amém, queridos? Ó, Deus abençoe a todos. Ficam todos na gloriosa paz do Senhor. Amanhã estarei trazendo uma palavra, né? Sexta-feira, 8 horas, estarei aqui gravando novamente a nossa live, a mensagem da fé. Amém? Ó, Deus abençoe a todos. Fica nessa confiança e nessa ousadia que você tem o auxílio de Deus. Não temas nada não. Pratique o sacrifício da fé. Só creia em Deus, que Jesus vai interceder por você ao Pai e os anjos vão te visitar. Amém? Ó, em Cristo com amor, eu e a minha casa desejamos a todos bênção de Deus sem medida, um bom termo de quarta-feira e uma quinta-feira abençoada. Amém? Até amanhã. Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus.